sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem com você, 6º ano? Vamos começar nessa videoaula fazendo a correção dessas páginas, mas um pouquinho antes da correção, na verdade essas atividades iniciavam-se na página 282 e eu não pedi a 282 para vocês. Então, como que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começando nessa aula fazendo juntos a página 282 e na sequência eu começo a correção da 283, combinado? Então, olha aqui, vamos lá fazendo juntos, né, essa 282. Pode colocar a data de hoje, pode colocar assim, olha, página 282 e vamos lá, tá bom? Número 1. A coleta seletiva de materiais vem ganhando espaço no Brasil e tornando-se cada vez mais popular. Observe as informações. Olha só. Quantidade de municípios com coleta seletiva no Brasil, de 2002 a 2016. Olha aqui, estão vendo? Quantidade de municípios e aqui um gráfico de barras, né? Média da composição da coleta seletiva no Brasil em 2016. Plástico, papelão, vidro, longa-vida, alumínio, metais ferrosos, eletrônicos, outros e rejeitos. Qual é a principal função apresentada no gráfico? Qual é a principal informação apresentada no gráfico e na tabela? Olha só. Na letra A principal informação apresentada no gráfico é a quantidade de municípios com coleta seletiva no Brasil, de 2002 a 2016. Gente, isso aí é como se fosse uma interpretação de texto, né? Na tabela é a média da composição da coleta seletiva no Brasil em 2016. Letra B. Qual é a fonte das informações apresentadas? Olha só, CEMPRE, Compromisso Empresarial para Reciclagem, radiografando a coleta seletiva, disponível nesse site ali e o acesso em 28 de março de 2019. Letra C. Qual é o título do eixo horizontal desse gráfico e do eixo vertical? Olha só, o ano e a quantidade de municípios, correto? Então, a gente começa pelo horizontal, que é o ano, e o vertical, a quantidade de municípios. Vamos na letra D. Entre 2002 e 2016, de quanto foi o aumento na quantidade de municípios com coleta seletiva no Brasil? 863 municípios. Letra E. Sabendo que em 2016 havia 5.570 municípios no Brasil, determine a porcentagem aproximada de municípios que possuíam coleta seletiva de lixo. Então, 18,9%, né, gente? Bem tranquilo, vocês façam junto comigo essas questões. Número 2. Ricardo analisou o gráfico apresentado na atividade anterior e anotou em seu caderno as conclusões. Veja o que ele escreveu. A principal informação apresentada no gráfico é que a quantidade de municípios com coleta seletiva no Brasil aumentou de um ano para o outro no período apresentado, o que mostra o quanto a coleta seletiva vem ganhando espaço no país e tornando-se cada vez mais popular. Olha só. Então, esse mocinho foi lá e escreveu o que ele analisou tanto na tabela, né, quanto no gráfico. Em sua opinião, as conclusões de Ricardo a respeito das informações desse gráfico estão corretas? Então aí, gente, eu quero que você escreva no seu caderno o que você achou em relação a isso, tá? E na letra B também, olha, analise a tabela apresentada na atividade anterior e escreva também em seu caderno um texto sobre suas conclusões a respeito das informações contidas nela. Na verdade, o Ricardo analisou só o gráfico, né? Você vai na letra A falar se você concorda, né? E na letra B você vai analisar a tabela, ok? Agora sim nós vamos começar a fazer a correção, tá? Vamos lá, número 3. A mobilidade urbana é um dos grandes desafios enfrentados pelas principais cidades brasileiras. O gráfico ao lado apresenta informações referentes à frota de veículos em circulação no Brasil. Letra A. Qual é a utilidade da legenda no gráfico? Olha só, gente, relacionar as barras referentes a cada tipo de veículo ao ano que eles representam. Por quê? Olha só, esse rosa aqui está falando de 2017 e o verde de 2015, ok? Letra B. Qual é o título do eixo horizontal desse gráfico? Olha aqui, tipos de veículos, horizontal. E do vertical, frota em circulação. Letra C. Quais são as variáveis apresentadas no gráfico? O tipo de veículo e o ano, não é mesmo? E na letra D.
qual é a diferença entre a quantidade de ônibus, micro-ônibus e caminhões que estiveram em circulação nos anos de 2015 e 2017? Então, olha aqui, ó, 28.601, é só fazer a subtração, ok? E na letra E, qual era o total de veículos em circulação no ano de 2015? Então, você vai somar tudo, olha só que número enorme que vai dar, não é mesmo? E no ano de 2017? Gente, simplesmente adição nesse caso. Vocês estão vendo que os gráficos você interpreta mais do que você faz cálculos? E os cálculos, eles não são difíceis, a questão é a interpretação, tá? Vamos lá. Letra F. Compare a frota em circulação entre os anos de 2015 e 2017. Quais observações você pode fazer em relação à quantidade de veículos que circulam nesses anos? Olha aqui, gente, é uma resposta pessoal, mas a resposta ela tem que ir mais ou menos por essa linha. Olha aqui, ó. De modo geral, a frota circulante aumentou entre os anos de 2015 e 2017, com exceção para a moto, o ciclomotor, que sofreu uma redução, tá? E analise o gráfico apresentado e anote no seu caderno as conclusões, igual na questão anterior, em que escrevia um pequeno parágrafo. Aí cada um escreva no seu caderno, tá? Número 4. O gráfico a seguir apresenta o consumo de energia elétrica em gigawatts-hora no Brasil por setor em 2016. Quantos gigawatts-hora aproximadamente foram consumidos no Brasil em 2016? Algum setor consumiu mais que a metade do total? Então, olha só, somando isso tudo aqui, você achou esse valor, 460.828. E não teve nenhum que apresentou mais do que a metade. Olha só, o amarelo não chegou na metade, nenhum dos outros. O amarelo que era o maior, né, gente? Letra B. Qual setor consumiu mais energia elétrica em 2016? Nitidamente o industrial, olha só, o amarelo está maior. Que porcentagem aproximadamente esse consumo representa do total, gente? Aproximadamente 36%, tá? E qual percentual do total representa a diferença entre o consumo industrial e o residencial? Aproximadamente 7%, tá, gente? Segundo as informações do gráfico, o setor que mais consome energia elétrica depois do setor industrial é o residencial. Em sua opinião, que atitudes devemos ter no dia a dia para consumir energia elétrica de maneira responsável? Gente, é uma resposta, né, pessoal, mas a gente tem tantas formas de não desperdiçar. Espero que vocês tenham escrito direitinho no caderno de vocês. A número 5 aqui mostrou, né, um gráfico de linha. Ó, o gráfico apresenta a medida das temperaturas máximas e mínimas registradas em alguns dias no município de Porto Alegre. Qual foi a medida de temperatura mínima registrada no dia 22/4 de 2018? 17,4 graus. E 25/4 de 2018, 21 graus. Em que dia foi registrada a maior medida de temperatura? No dia 20. E qual foi a variação da medida da temperatura no dia 22? 12,3 graus. E no dia 26, 5,8 graus. Letra D. Em que dia houve a maior variação da medida de temperatura? No dia 20. Tá? E a letra E e a letra F já são questões pessoais, né? Aí cada um com a sua resposta pessoal. Esse de elaborar questões, gente, igual eu falei com vocês, podem elaborar e deixar no caderno, tá bom? Número 6, aqui. Incentivar a utilização da bicicleta como meio de transporte no dia a dia é uma maneira de promover a sustentabilidade, a saúde e a qualidade de vida, além de diminuir a população e os congestionamentos. O uso de transporte não motorizado está entre as principais soluções sustentáveis para desafogar o trânsito e reduzir o impacto ambiental. O gráfico de setores a seguir traz informações obtidas a partir de uma pesquisa do perfil de quem utiliza a bicicleta na cidade de São Paulo e a medida do tempo gasto no trajeto. Olha só, medida do tempo gasto no trajeto de bicicletas na cidade de São Paulo em 2015. Até 10 minutos, entre 10 e 30 minutos, entre 30 minutos e 1 hora, mais de 1 hora e sem resposta. Letra A. O que significa a porcentagem 54,2% indicada no gráfico? Olha aqui, o rosa. O que indica, gente? Que essas pessoas, olha só, medida de tempo gasto no trajeto. Então, 54,2% dessas pessoas utilizam a bicicleta no trajeto entre 10 e 30 minutos. Bem tranquilo, né, gente? Cite algumas vantagens de andar de bicicleta. Ali mesmo no enunciado já falou tantas, né?
Essa questão de exercitar fisicamente, fora isso, evitar congestionamento, evitar poluição, é muita coisa, tá? Em sua opinião, a medida do tempo gasto no trajeto de bicicleta, como mostra no gráfico, faz a diferença em uma cidade como São Paulo? Alguns de vocês já foram em São Paulo? São Paulo é uma cidade em que há inúmeros carros, o trânsito é horrível. Então, com certeza, quanto mais pessoas andando de bicicleta, desafoga um pouco esse trânsito, tá? Agora, número 7. Podemos organizar as fontes de energia elétrica em dois grupos, fontes renováveis e fontes não renováveis. Entre as fontes de energias apresentadas no gráfico abaixo, a hidráulica, a biomassa e a eólica são consideradas fontes renováveis, isto é, são obtidas de fontes naturais capazes de se regenerar. Já o gás natural e o carvão são exemplos de fontes de energia não renováveis, ou seja, possuem recursos teoricamente limitados e dependem das fontes existentes em nosso planeta. Veja a seguir as principais fontes de energia elétrica no Brasil em 2016. Aqui, olha, a hidráulica, gás natural, biomassa, eólica, carvão e outras energias. Em sua opinião, o que é mais vantajoso para um país? Possuir fontes de energia renovável ou fontes de energias não renováveis? Qual que é a sua opinião, gente? Olha só, é uma resposta pessoal, né? Mas é mais vantajoso para um país possuir fontes de energia renovável, pois essas fontes não comprometem o abastecimento de futuras gerações, além de serem consideradas energias limpas, com nenhum ou pouco índice de poluição. Letra B. No Balanço Energético Brasileiro de 2016, a fonte de energia com maior participação foi a hidráulica. Qual é a participação em porcentagem de todas as demais fontes de energia no balanço energético? 31,9%, tá? Aqui também, olha, a letra 6 vem passando para vocês algumas coisinhas, tá? Essa aqui foi da outra atividade, mas que eu já falei com vocês a resposta. Vamos na página 286 agora, falando sobre o fluxograma, gente. Já vimos que podemos apresentar informações de várias maneiras, como por meio de textos, tabelas e gráficos. Veja exemplos de esquemas que podem nos ajudar na apresentação e compreensão de determinadas informações. O esquema a seguir, chamado organograma, representa a organização hierárquica de uma empresa, informando-nos a respeito dos cargos e funções existentes entre os funcionários. Olha só, a diretoria, a gerência de compras, gerência de vendas, os auxiliares. O esquema a seguir, chamado organograma, está falando aqui de todas essas funções dessa empresa, né? Agora, veja ao lado o esquema que Renan construiu para auxiliá-lo a organizar as entregas que fará em seu caminhão em 4 cidades do Paraná. Nesse esquema, Renan indicou as cidades e as estradas que ele poderá utilizar para ir de uma cidade a outra. Olha só. Renan poderá ir de Londrina para 1º de maio sem passar por outra cidade? Justifique sua resposta. Olha só. Londrina para 1º de maio. Tem como ele vir para cá sem passar por outra cidade? Não tem jeito, né, gente? Olha só, também podemos utilizar esquemas para apresentar uma maneira de solucionar um problema. Olha aqui, como determinar se um número é par ou ímpar? O início, considere o algarismo das unidades do número, o algarismo considerado é 0, 2, 4, 6 ou 8? Se sim, ele é par, se não, ele é ímpar. Olha que bacana. Sabiam que eu gostava muito quando eu estava nas séries de vocês, assim, de fazer isso para as questões, para as disciplinas principalmente teóricas? Esse esquema é um exemplo de fluxograma. Note que esse fluxograma apresenta, por meio de um passo a passo, uma maneira de resolver um problema. Olha aqui, um fluxograma é composto por figuras interligadas por setas. As figuras comumente utilizadas são essas aqui, ok? Em um fluxograma, indicamos o seu início e o seu fim. E é bem legal, viu, gente, para organizar as informações. Agora vamos utilizar o fluxograma apresentado na página anterior para resolver o seguinte problema. O número 45 é par ou ímpar. Se você
fizer passo a passo daquele fluxograma, você vai... A gente aqui colocou, né, o livro, o autor colocou um exemplo mais tranquilo, mas é bem interessante para exemplos até mais, com grau de dificuldade maior, tá bom? Vou deixar para vocês atividades da página 287 e 288 e eu volto na próxima videoaula fazendo a correção. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.